apostila, página 25. Vamos pensar novamente no bolo de chocolate. Você aprendeu que para fazer um bolo é preciso misturar vários ingredientes. As receitas do bolo variam muito, porém comparando umas com as outras é possível perceber que todas têm pelo menos 4 ingredientes em comum: farinha, açúcar, fermento, água ou leite. Mas depois de misturar os ingredientes, o que é preciso fazer para que o bolo fique com aquela aparência apetitosa de dar água na boca? Se você pensou que é preciso assá-lo, acertou. Após misturar todos os ingredientes, é hora de levar o bolo ao forno. O calor do forno faz a mistura crescer, além de mudar de cor, cheiro, textura e sabor. Transformações químicas. Aí tem a imagem aqui, né, do bolo assando no forno. Transformações químicas. Após 30 ou 40 minutos no forno, a composição da massa modificada, ou seja, novas substâncias são formadas. Isso caracteriza uma transformação química, também chamada de reação química. Assim, podemos dizer que a transformação da massa em um bolo é resultado de uma reação química. Observe outros exemplos de transformações químicas. Então, olha só. A ferrugem do prego é resultado de uma reação entre o ferro, a umidade e o oxigênio. A queima do palito de fósforo muda a composição dele. Ao colocar um comprimido efervescente em um copo com água, ocorre a liberação de gás, uma substância nova. E quando a laranja apodrece, novas substâncias se formam alterando. Então, aqui tudo isso está mostrando as transformações químicas, as reações químicas que acontecem. Bom, agora a página 26. Saiba mais. Em nosso corpo também ocorrem reações químicas. Leia o texto A Química da Digestão e descubra mais informações sobre as reações químicas que ocorrem com os alimentos para que possam ser utilizados como fonte de energia por nós. A química da digestão. Para viver entre as outras coisas, precisamos de energia. Essa energia usada pelo nosso organismo vem das reações químicas que acontecem nas nossas células. Quando andamos, cantamos, pensamos, trabalhamos ou brincamos, estamos consumindo energia química gerada pelo nosso próprio organismo. E o nosso combustível vem dos alimentos que comemos. No motor do carro, por exemplo, a gasolina ou o álcool misturam-se com o ar, produzindo a combustão, que é uma reação química entre o combustível e o oxigênio do ar. Do mesmo modo, nas células do nosso organismo, os alimentos reagem com o oxigênio para produzir energia. No nosso corpo, os alimentos são transformados nos seus componentes mais simples, equivalentes à gasolina ou ao álcool, e, portanto, mais fáceis de queimar. O processo se faz através de um grande número de reações químicas que começam a se produzir na boca, seguem no estômago e acabam nos intestinos. Daí, esses componentes são transportados pelo sangue até as células. Tudo isso também consome energia. A energia necessária para todas essas transformações é produzida pela reação química entre seus componentes mais simples, que são o nosso combustível e o oxigênio do ar. Essa é uma verdadeira combustão, mas uma combustão sem chamas. Transformações físicas. Então, as transformações que ocorrem sem a formação de novas substâncias são chamadas de transformações físicas. Por exemplo, quando pegamos uma folha de papel e amassamos, seu formato muda, mas o material continua sendo o mesmo, o papel. A folha de papel foi modificada apenas a sua aparência, mas continua o mesmo material. Observe outros exemplos de transformações físicas que ocorrem no nosso dia a dia. Então, olha só. O derretimento do gelo, o vaso quebrado e as roupas secas no varal são exemplos de transformações físicas, pois em nenhum dos casos houve a formação de novas substâncias. Transformações reversíveis e não reversíveis. Vamos retomar 2 exemplos de transformações apresentados anteriormente, o derretimento do gelo e a queima do palito de fósforo. O gelo derrete quando fica fora do congelador, mas retornando, ele congela novamente. Após a queima, o palito fica com esse aspecto. No caso dos gelos, temos uma transformação reversível, ou seja, ela consegue voltar de um estado para o outro. Ou seja, o gelo voltou a ser como era antes da mudança. Já no caso do palito de fósforo, a queima provocou uma transformação não reversível, pois o palito não poderá voltar a ser como era antes. Apostila, página 28. Investigação científica. Então, aqui tem uma experiência para vocês fazerem. Observar as mudanças utilizando a água e uma forma de gelo, tá? Aqui não tem... vocês vão fazer na casa de vocês, não tem a minha participação. Então, vocês vão colocar e vão aqui observar o que provou as mudanças de estado da água observadas no experimento, tá? Então, vocês vão usar só a água e a forminha de gelo. E 2. Essas mudanças são consideradas reversíveis ou não reversíveis? O que vocês acham? Quem tiver um comprimido efervescente em casa, pode fazer. Quem não, só faz essa primeira experiência, que seria a mais fácil de fazer, tá? Vocês vão colocar água
na forma do gelo e observar, né? Que vocês vão levar para o congelador. E vão deixar lá até formar o gelo. E depois vocês vão observar em que estado a água vai se encontrar quando ela vai ficar gelo. Então, seria só o experimento de número 1, tá? Página 29. Analise as situações representadas a seguir e depois complete o quadro escrevendo o que está mudando e qual tipo de transformação, química ou física. Então, ações. É o carro. O que está mudando? O tipo de transformação. O sorvete. E o fogo. Então, o carro. O que vocês observam aqui? Que a lataria do carro amassou com uma batida. Tipo de transformação. Uma transformação química ou física? Uma transformação física, né? O palito de sorvete. O sorvete de palito. Ele está derretendo. E qual é o tipo de transformação? Uma transformação física. E o fogo? A madeira está queimando. E o tipo de transformação é a química. A seguir estão descritas algumas transformações. Assinale a única transformação em que não ocorre uma formação de novas substâncias. Formação de ferrugem. B. Queima de papel, derretimento de gelo ou apodrecimento de uma fruta. Qual dessas é a única transformação que não ocorre uma formação de nova substância? É derretimento do gelo, como a gente viu na explicação anterior. Como chamamos esse tipo de transformação? Química ou física? De física. 3. As transformações químicas não acontecem apenas nos laboratórios dos cientistas. Elas também estão presentes em nossas ações diárias. Assinale as alternativas que contêm exemplos de transformações químicas. A. Massa de pão crescendo. B. Lata de refrigerante amassada. C. Gelo derretendo e prego enferrujado. Quais dessas daqui contêm reações químicas? A D. O prego enferrujado. E a última, página 30. Observe as imagens a seguir que mostram algumas transformações nos materiais. A. Classifiquem as transformações em reversíveis ou não reversíveis. Transformação. O cozimento do feijão. Reversível ou não reversível? Ele vai voltar a ser o que ele era antes? Não, ele é não reversível. O derretimento das geleiras. Ele pode derreter, mas ele também pode voltar. Então, ele é reversível. O congelamento de suco de frutas. Também, ele é reversível. E o desenvolvimento de bolor no pão é não reversível. Pegou o bolor uma vez, ele não vai desaparecer, né? B. Explique qual é a diferença entre as transformações reversíveis e as não reversíveis. Então, como a gente viu nas páginas anteriores, as transformações reversíveis são os materiais que podem retornar o que eles eram antes, né? O estado de antes. E já nas não reversíveis, eles não podem voltar ao seu estado original, tá? Essa daqui eu não vou cobrar de vocês, mas quem quiser fazer, pode fazer, tá? Não tem problema. E pode me enviar. Então, aqui é a correção da apostila. Aqui está a correção da página 29, para vocês observarem bem. E, na sequência, a página 30.